Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma terça-feira no nosso canal para falar da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de uma passagem muito conhecida, mas de muita edificação. E para os que estão aí inscritos no nosso canal, muito obrigado. Que você que já é inscrito no nosso canal, compartilha depois, mais tarde, essa nossa pregação para um amigo, para um vizinho, para um parente, porque é uma passagem de muita edificação, a qual eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Não deixe aí de nos ajudar se inscrevendo no nosso canal, fazendo aí o seu like e aí apertando aí o sininho aí para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Mais uma vez, uma boa noite e muito obrigado. Eu vou estar fazendo uma oração para que a gente possa entrar na palavra de Deus, na mensagem. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Eu te peço que o Senhor vá de encontro, Senhor Jesus, ao ouvinte, Senhor. Pai Santo, abençoa, Senhor Jesus, ao ouvinte, Senhor Jesus, a qual vai ouvir essa mensagem, Senhor. Vai, Senhor Jesus, prestar atenção nessa mensagem até o final e que essa mensagem, Senhor, venha suprir as necessidades, Senhor Jesus, do ouvinte. Pai Santo, é o que eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja sobre a minha vida nessa hora, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero compartilhar com os ouvintes, com os amados, com os irmãos em Cristo, aquele que ainda não aceitou a Jesus, que é a sua oportunidade já, é agora. Eu quero ler lá em 2 Reis, lá no capítulo 5, lá do versículo 1 ao versículo 10, 2 Reis 5, aleluia, de 1 ao 10, mas vamos ler apenas 3 versículos da palavra de Deus e vamos fazer um comentário ao respeito desse capítulo 5 de 2 Reis. Semana passada eu sempre estava citando que era 1 João, mas não era 1 João, era João, capítulo 1 em diante, mas eu estava sempre citando 1 João, mas não era 1 João. Eu quero aqui me desculpar, que eu estava sempre falando 1 João, mas não era 1 João, era João, capítulo 1 e versículo 1 em diante. Era João, capítulo 1 e versículo 1 em diante. Eu quero pedir desculpa aos amados, porque eu estava sempre falando 1 João, mas não era 1 João. Mas agora vamos falar de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, de 1 ao 10. Mas vamos ler 3 versículos da palavra de Deus, né? Vamos ler 3 versículos da palavra de Deus, aleluia, para a honra e glória do nome do Senhor, que fala da cura. Naamã é curado da lepra. Naamã é curado da sua lepra. Versículo 1, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem, aleluia,
era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará, aleluia, livramento aos sírios. E era este varão, aleluia, homens valorosos, aleluia, porém leproso, aleluia. Versículo 2 diz assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram, aleluia, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, aleluia. E disse essa a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse, aleluia, diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Lá no versículo 4, vamos ler mais um pouquinho. Então entrou Naamã e o notificou a sua senhora, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 5.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restitua a sua lepra. Versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou-se as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, ou para vivificar, ou para que este envie a mim, para eu restaurar a sua lepra? Restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, que busquem ocasião contra mim. E sucedeu que, porém, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgais as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Eu li até o versículo 8. Nós podemos ver aqui a audácia, aleluia, do rei, ao mandar ao rei da Síria, ao mandar Naamã, só porque era um chefe do seu exército, ao rei de Israel, para que curasse a lepra dele. Ali a gente podemos ver que foi um ato ali de grandeza, né? Eu vou mandar porque ele vai fazer. E na verdade, pelo rei mesmo, não seria feito nada. Porque tudo que é feito tem que ser feito em nome de Jesus. E ali o rei se indignou e rasgou as suas vestes, porque ele mesmo sabia que ele não tinha esse poder. Ele era rei, ele tinha uma autoridade sobre os homens, mas não tinha essa autoridade de cura e de libertação. Porque essa autoridade de cura e libertação só quem dá é Deus. E o rei não tinha essa intimidade com Deus. Mas existia um homem, aleluia, existia um homem ali em Israel que tinha essa intimidade com Deus. E esse homem era Eliseu, homem de Deus.
E quando ele ouviu falar que Naamã esteve lá e que para que o rei curasse ele falou para o rei: deixa que venha a mim, que eles vão saber que há profeta aqui em Israel. E Naamã, quando ouviu essas palavras que Eliseu mandou que ele fosse à sua casa, e ele tinha um pensamento do que está escrito aqui na palavra de Deus, que Naamã iria sair de dentro da casa dele, que iria colocar a mão sobre a ferida dele e ele iria ficar curado. Só porque ele era chefe de um exército que tinha autoridade e ele teria que fazer isso. Mas não, a autoridade de verdade estava sobre a vida de Eliseu. A autoridade vinda do Espírito Santo. E ali Eliseu mandou que ele viesse à sua casa. E ele foi. Quando ele chegou perto da casa dele, no versículo 9 em diante, que Eliseu fala para ele: olha, eu vou mandar um recado para Naamã. Fala para ele para que ele se lave 7 vezes no Rio Jordão. E ali Naamã se indignou, que ele pensou uma coisa e foi outra, irmão. Mas Deus não faz conforme a vontade do homem. Deus faz conforme a vontade dele. E muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida que nós queremos que Deus faça do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. É conforme a vontade de Deus na nossa vida. Como eu falei, se Deus não for com nós, nada acontece em nossa vida, irmão. E ali Naamã se indignou muito, ficou muito revoltado, porque ele pensou que Eliseu sairia da sua casa, oraria, passaria a mão dele e ele ficaria sarado da sua lepra. Mas não aconteceu conforme a vontade dele. Então ele mandou um recado de Deus. Falou: olha, você vai e se lava lá no Rio Jordão 7 vezes e mergulha lá. E na verdade o Rio Jordão era um rio sujo. E ele replicou, irmão. E ele falou lá: Existe rio melhor que esse? Melhor que o rio melhor que esse rio? Existe rio lá Abanas, Alfarpa. Esses rios são os melhores, são uns rios limpos. Por que ele não me mandou eu me lavar em nenhum desses rios? Me mandou me lavar logo no Rio Jordão? Um rio contaminado. Mas não era conforme a vontade dele. Era conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus era que ele descesse. Era que ele se humilhasse mesmo. Que ele fosse humilhado. Porque a palavra de Deus também diz que os humilhados será exaltado. E lá no versículo 9 diz que: e veio, pois, Naamã com os seus carros e com os seus carros e seus cavalos, e parou perto da porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizer: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes no Jordão. E a tua carne tornará a ficar purificada. Irmão, quem é que está canceroso, que não quer receber uma palavra de vitória, irmão? Eu moro aqui em Anchieta passa um rio. Se eu tivesse uma doença qualquer,
que se um profeta mandasse eu mergulhar 7 vezes nesse rio que passa aqui perto da minha porta, eu faria. Porque eu sabia que Deus iria fazer alguma coisa por mim. Eu tenho certeza que eu iria ficar curado. E ali Naamã ficou muito indignado, muito furioso, mas sempre existe alguém usado por Deus que ainda tenta ajudar, irmão. Tem uns que é usado pelo inimigo, mas tem uns usado por Deus. E ali os homens que foram com ele falaram: Senhor, o homem falou que o Senhor se lavasse 7 vezes nesse rio, que o Senhor iria sarar. Não é difícil do Senhor mergulhar 7 vezes nesse rio? Faça isso, Senhor, para que o Senhor possa alcançar a bênção, a vitória. E tem irmão que te levanta. Olha, você está passando essa dificuldade, mas creia que Jesus vai entrar como providência. Creia que Deus vai te dar vitória. Creia que Deus vai abrir uma porta de emprego. Creia que Deus vai curar a sua enfermidade. Creia que Deus vai tirar o seu filho das drogas. Dê crédito. Mas tem irmão que só te coloca para baixo. E esse rio é muito sujo. Tem lá o rio lá, Abanas. Tem lá o rio Farpa. Esses rios são muito melhor. Não era melhor ele ter mandado você ir para lá? Tem irmãos que só te colocam para trás, irmão. E você acaba perdendo sua vitória se você for dar ouvido a essas coisas. Nós podemos ver ali que em Mateus 9, 20 ao 22, existia uma mulher que tinha um fluxo de sangue há muito tempo. E ela, por muito, ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus ele salvava, batizava, que Jesus ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Ela ouviu falar de Jesus. E ela creu, irmão. A palavra de Deus diz, aleluia, lá em Hebreus, versículo 1, vou ler aqui em Hebreus. Vou colocar aqui em Hebreus rápido aqui na minha Bíblia. Hebreus, lá no versículo, no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e das provas das coisas que não se vê. E essa mulher estava crendo, irmão, nessa palavra, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Ela esperava de ficar curada, irmão. E ela foi ao encontro do Senhor. E ela tocou. E ela recebeu, aleluia, a sua bênção, a sua vitória. Porque o Senhor falou: alguém me tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E ela imediatamente: sim, Senhor, eu te toquei. E na hora que eu te toquei, eu fiquei sarada da minha enfermidade. Ela creu.
Aleluia. Naamã, nós podemos ver que Naamã, mesmo, aleluia, retrucando, muitas das vezes, não crendo, isso acontece até na vida dos cristãos, que recebem uma profecia, olha, Deus vai fazer, não faz no outro dia, ele já começa a murmurar, já começa a falar mal do profeta, já começa a falar do homem de Deus, porque ele falou num dia, não aconteceu no outro. E quando não é assim, irmão? A palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não é mole, não, irmão. Nós temos que esperar na promessa do Senhor, mas com paciência. Lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Nós temos que esperar com paciência no Senhor. Hoje eu ouvi uma palavra na igreja, aleluia, que me alegrou muito. Ontem eu dobrei o meu joelho e falei para o Senhor, contei para Ele as minhas causas, do que eu estou precisando, do que está me afligindo. E hoje eu cheguei na igreja e Ele me respondeu: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele falou que a minha casa está na mão dEle. E me alegrou muito, irmão. Eu estou crendo. E ali Naamã, por muito retrucar, seguiu o conselho dos seus amigos. Foi lá e mergulhou pela primeira vez e não aconteceu nada. Mergulhou pela segunda vez e não aconteceu nada. E mergulhou pela terceira vez e não aconteceu nada. E ali, ele quase parando de mergulhar, e os seus amigos: Senhor, o homem de Deus falou que era 7 vezes. Não é 1, nem 2, nem 3, nem 4. Mergulhou pela 5ª vez, mergulhou pela 6ª vez. E ali está todo mundo olhando. Quando ele mergulhou pela 7ª vez, irmão, quando ele subiu purificado, como o profeta falou. Como o profeta Eliseu falou. Aleluia. Que a pele dele seria purificada. E ele ficou purificado da sua lepra, irmão. Aqui em Hebreus, aleluia, 6, versículo 6, capítulo 11, versículo 6. Olha o que diz. Ora, e sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Olha que benção! Se os amigos dele não tivessem fé, irmão, não tivessem crendo na palavra de Deus, no homem de Deus, até o próprio Naamã não teria recebido a sua bênção, não, a sua vitória, não. Ele teria voltado para trás, irmão. Se ele encontra uns cristãos sem crer no Senhor, se ele encontra uns crentes sem fé, que nem muitas das vezes tem crente que quer nos botar para baixo, mas o sangue de Jesus tem poder. E ali, pela fé dos seus amigos, pela fé dele, porque a palavra diz aqui, ó, em 11, Hebreus 11, 6, ora, sem fé é impossível agradar, aleluia, agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e é galardoador daquele que se aproxima dele. Naamã não foi curado pela fé dele, não. Naamã teve a oportunidade de ser curado pela fé dos seus amigos. Porque deram crédito à palavra de Eliseu. Vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Os amigos creram na palavra do homem de Deus. E Naamã recebeu a sua vitória. Assim é com cada um de nós. Deus é com cada um de nós, irmão. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Deus fala comigo, tem falado comigo através da palavra. Agora eu coloquei na minha mente que eu não vou ficar pedindo qualquer coisa ao Senhor. Não, sabe por quê? Porque quando eu peço, Ele responde na palavra. Então eu só vou pedir ao Senhor aquilo que for necessário. Que eu esteja precisando. Aí eu abro a palavra, porque é certo, irmão. É certinho. Deus tem falado comigo na palavra. Ele responde. Ele me responde dentro da palavra. E eu não tenho que deixar de crer, irmão. Porque a palavra é Deus falando comigo. Acalma o teu coração, Jorge. Acalma o teu coração, pastor Jorge. Você tem que crer. Você tem que confiar. Lá em Hebreus 11 também fala alguma coisa. Aleluia. Para a nossa edificação. Olha que bênção de palavra. Fala que pela fé, olha, pela fé também, mesmo Sara recebera a virtude e concebeu e deu à luz, aleluia, e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Se Deus prometeu, Ele é fiel. Ele vai cumprir na nossa vida, irmão. E muitas das vezes, Sara, por ser velha, por ser de idade, ela muitas das vezes ela até ficava triste, porque já era de idade. Nos dias de hoje, nós temos a certeza que uma senhora de 100 anos não tem filho, porque já é de idade. Já é de 100 anos. Mas a promessa de Deus estava sobre a vida de Sara. Estava sobre a vida dela. E ela deu à luz. E ela deu à luz a um filho. Isaac. Que benção, né? Ela creu. Ela creu na palavra do Senhor. E os amigos de Naamã creu na palavra do profeta. E Naamã teve a sua recompensa. Naamã foi curado da sua lepra. E ele voltou e agradeceu muito a Eliseu. Queria deixar os seus presentes. E Eliseu falou: não, pode levar tudo que é teu de volta. Porque ele não queria que fosse trocado por ele ter sido abençoado e comprar a sua bênção. Não. A palavra de Deus diz que de graça você recebe, de graça você tem que dar. E foi assim na vida de Naamã.
E graças a Deus, né? Que teve alguém que evangelizasse. Aleluia. Naquele lugar. Que foi a menina que foi levada para a casa de Naamã. Passei ali, serva da tua senhora. E ela foi uma evangelista. Evangelizou a sua senhora, falou do Deus de Eliseu. E a mulher de Naamã falou para ele o que a menina tinha falado. E ali Naamã teve a sua vitória. Mas graças a Deus, né? Que a palavra de Deus diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho. E ela, na sua oportunidade, fez a parte dela, né? De falar da palavra de Deus. E eu quero agradecer aos ouvintes, aquele que vai assistir essa pregação, e que Deus possa abençoar, que Deus possa entrar como providência naquilo que você está precisando. E o mais importante é você entregar a sua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade e que na próxima terça-feira nós estaremos aqui falando da palavra de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado. E um bom dia, porque já passou de meia-noite. E que Deus possa nos abençoar. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, fazer um comentário e apertar o sininho. E compartilhar esse vídeo aí com os amigos, em nome de Jesus. Tchau. Fica com Deus.